Boa noite, senhoras e senhores! Eu sou o comissário do bordo, Sérgio Ronaldo! Então, para dar uma ideia da pesquisa, eu vou ler para vocês o objetivo geral dela. Então, é um projeto de pesquisa que pretende investigar o modo como o processo de circulação, recepção e apropriação do rock no Brasil, ao alcançar, na década de 1980, o espaço cultural do mainstream, mantendo, todavia, em algumas de suas manifestações, como o punk rock, o caráter de cultura marginal ou periférica, provocou a construção de novas identidades culturais, ao mesmo tempo transgressoras e cooptadas. Nesse sentido, busca compreender a massificação do rock como um processo que, embora possa ser compreendido como resultado de uma política cultural da diferença, deslocando ou conquistar seu espaço às disposições de poder da política cultural do Estado e das grandes corporações midiáticas, paga obrigatoriamente o preço da cooptação, substituindo a invisibilidade por uma visibilidade regulada e segregada, tanto do ponto de vista econômico quanto étnico e cultural, o que faz com que o roqueiro seja ao mesmo tempo um rebelde e um alienado. Bom, nesse objetivo geral, a gente já consegue tirar algumas coisas básicas. Por exemplo, a questão fundamental é a produção de novas identidades. O objetivo geral da pesquisa é verificar o modo como a recepção do rock no Brasil provocou novas identidades. Então, a gente está lidando com a temática da identidade cultural e nosso principal aporte teórico é o Stuart Hall. Um sujeito alienado é aquele que é usado, de certa forma, pelo sistema, né? É aquele que, ingenuamente ou inconscientemente, ele se deixa usar pelo sistema. Ele seria, antigamente se dizia, ele é cooptado, né? E o rebelde seria o oposto, né? Seria aquela pessoa que não está satisfeita com as condições que lhe foram impostas e que tenta fazer valer a sua voz. Na década de 1980, o processo de circulação, recepção e apropriação do rock foi muito híbrido nesse sentido. Ele foi paradoxal, porque por um lado ele se apresenta como rebelde, como insatisfação perante o que está posto em termos culturais, e por outro ele se coloca como alienação, a partir da própria ideia do rock mesmo, de uma coisa importada, de uma cultura supostamente importada, vinda dos Estados Unidos ou da Inglaterra, e nesse sentido o roqueiro seria um consumidor de enlatados norte-americanos, de subprodutos norte-americanos, né? Então, o que a gente vai tentar mostrar, a hipótese principal da pesquisa, é esse entrelugar, esse hibridismo, esse meio termo entre rebeldia e alienação. É um projeto que parte do Departamento de Letras Estrangeiras, né? E tem alunos de inglês, principalmente. É importante a gente perceber esse processo de circulação e recepção de uma cultura de língua inglesa, de um modo geral. Então a gente encara o rock dentro de um panorama maior de cultura de língua inglesa. Pode ser via literatura, cinema também. Nesse processo de massificação do rock no Brasil, né? E por processo de massificação, a gente está entendendo a transformação do rock em cultura popular. E notem que aqui eu não estou traçando dicotomias, né, entre cultura popular e cultura de massa. Aquela distinção clássica que cultura de massa seria a cultura produzida para o povo, para ser imposta ao povo, enquanto que a cultura popular seria a cultura produzida pelo povo, né? Então, diante dessa visão dicotômica de cultura, e que já é ultrapassada, né? Até porque não leva em conta vários fatores que a gente vai levar e que eu vou ter a oportunidade de colocar aqui, a cultura genuinamente popular seria aquela representada pelo risado, pelo folclore, e a cultura de massa seria, o rock estaria incluído, seria uma cultura das grandes corporações midiáticas, imposta, etc. A ideia de cultura popular e de massificação aqui se encontra unificada porque a gente não percebe o povo, entre aspas, o público, como um receptor passivo, né? A gente acha que toda recepção tem também um processo de apropriação e acaba significando outra coisa. Principalmente agora que o processo de circulação cultural mudou completamente. Mas na década de 80, a gente está num esquema de produção e recepção cultural ainda típico
do século XX, né? Por exemplo, as grandes gravadoras multinacionais, as grandes empresas multinacionais que produziam os artistas, de certa forma padronizavam os artistas que eram levados, no caso do rock nacional, para gravar em gravadoras em Los Angeles, né, em gravadoras internacionais, etc. Eram discos que tinham grande circulação. Faz parte de uma estrutura de produção e consumo cultural típica do século XX. Hoje em dia, com a internet, principalmente esses fenômenos do YouTube, eles são uma testemunha eloquente de que o processo de construção, de produção e circulação cultural mudou radicalmente. Completamente diferente desse esquema que a gente está prestes a ver. Tá bom? A questão da noção de cultura diaspórica, né? Que a gente vê tanto em Stuart Hall como em Frantz Fanon, muito importante, que ela mostra a cultura em trânsito, né? Por exemplo, a diáspora africana, que é uma diáspora a mais conhecida, forçou esse espalhamento de pessoas de uma determinada região, né? E essas pessoas, elas produziram cultura nos países de chegada. Acontece o seguinte, que essa realidade pós-colonial fez com que as pessoas que nascessem nesses países que foram colonizados tivessem experiência na metrópole, viajassem para as grandes cidades, as grandes capitais, e lá sentissem um duplo distanciamento. Primeiro, dele mesmo, com relação àquele novo ambiente, e depois, com o seu retorno. Porque na medida em que ele experiencia esse ambiente novo, ele mitifica o seu local de origem. Mas quando ele volta para o seu local de origem, ele acaba se estranhando também. Então, nesse caso, a gente tem a noção de uma produção cultural sem região, descontextualizada, desregionalizada, se assim nós podemos dizer. E é isso que nós entendemos, né, tal como propõe Stuart Hall, a dimensão diaspórica da cultura. Os critérios foram os seguintes: o que a gente vai ver agora é a seleção da discografia de uma época, principalmente. Mas o critério fundamental foi o critério da recepção na seleção dos artistas e bandas. Por que isso? Porque a gente não tentou impor critério de qualidade. Quer dizer, não está em jogo a qualidade das bandas selecionadas. Não, muito menos o nosso gosto pessoal, né? O que está em jogo é o grau de receptividade, é a popularidade do fenômeno, é a sua massificação. Então foram selecionados os artistas e bandas que venderam mais, né? Aqueles que se transformaram em sucesso, porque é a partir desses fenômenos mais de massa, fenômenos massificados, que podemos detectar mais facilmente a produção de novas identidades. E esse fenômeno do rock nos anos 80 foi um fenômeno de massa, foi um fenômeno popular de massa, foi uma coisa que era trilha sonora de novela, tocava no rádio, então isso afetou, não é, a identidade das pessoas, não é, de modo muito marcante. Então esse critério da receptividade foi um critério primordial, não é? Embora a gente tenha inserido alguns artistas e bandas também que não, apesar de não terem feito sucesso ou não terem se massificado, mas foi importante a gente selecionar para apontar as direções desse movimento. Esse movimento que eu digo desse processo cultural. Então, por exemplo, é claro que o movimento punk em 1982 ele não fez sucesso. Ele não foi massificado. No entanto, é importante a gente marcar essa tendência, essa virada, até essa ruptura com uma tendência hegemônica, digamos assim, né? E assim a gente foi selecionando músicas experimentais, digamos assim, de um rock mais alternativo, como o caso de Fellini, Smack. Então tudo isso entrou no levantamento muito mais para marcar e delimitar direções do que como fonte da nossa pesquisa, como objeto, melhor dizendo, da nossa pesquisa, que são aquelas bandas que fizeram sucesso. Se alguma banda, se algum artista alcançasse a marca das 100 mil cópias, ele já pode ser considerado popular, né? Ele já entra no circuito das rádios, que nessa época se pode falar em jabá, né? Em jabá, que é uma palavra assim coloquial, que significa a compra de execuções na rádio, né? De uma música ou de um artista. Antigamente o produtor chegava lá com o disco, pagava o DJ, uma rede de rádios para a música ser executada. Hoje em dia isso existe ainda, mas isso não funciona mais, né? A gente sabe que hoje os fenômenos de massa eles respondem muito mais a uma demanda popular do que a uma imposição de um produtor, né? Mas nesse período era muito comum, né? E
as bandas, quando aconteciam, elas tocavam em todas as rádios, elas realmente eram hoje em dia a gente tem até uma certa pluralidade de tendências, né? A gente tem um estilo musical hegemônico, digamos assim, como por exemplo o sertanejo universitário. É um estilo musical rotulado aí pela mídia, mas que é hegemônico. As pessoas foram lá para o Carnaval de Salvador e disseram, olha, até o trio elétrico estava tocando essa... Muito embora, além desse estilo, você encontre lá o funk carioca, a rocha, etc. Uma série de segmentos que a gente vai ver disponíveis, né? E, diferentemente desse período dos anos 80, a gente tinha momentos assim, de hegemonia total de um estilo que os outros não apareciam. Quer dizer, a hegemonia do rock ela começou a ser ameaçada na segunda metade da década de 80 pelo axé, pelo fenômeno do axé da Bahia. Então, quer dizer, as vendagens de Luiz Caldas, etc., chegaram a superar o rock nacional, né? Aí na segunda metade da década de 80. Então era uma realidade, assim, era um contexto muito diferenciado. A nossa pesquisa ela se concentra em discografia, bibliografia e filmografia. Essa apresentação aqui vai se valer muito mais da discografia, tá bom? É a partir da discografia que nós falaremos. Perdidos na selva, mas que tremenda aventura!